A morte de uma professora no estado de São Paulo trouxe à tona uma questão. A professora morreu 11 dias depois de fazer a cesariana em São Paulo. O procedimento foi feito 2 dias depois de várias tentativas de fazer o parto normal. Sobre o parto humanizado, nós vamos conversar agora com a representante da ONG Parto do Princípio, Alessandra Kraus, e também a médica obstetra do Hospital Conceição, Paula Irigoyen de Freitas. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite, obrigada. Bom, eu vou fazer um pequeno relato antes da gente começar a conversa, meninas. Assim, ó, veículos da grande mídia divulgaram que a Mariana morreu após tentar 48 horas um parto em casa, um parto normal. Depois essa informação foi desmentida pela universidade onde ela trabalhava, que disse que Mariana morreu 11 dias após a cesárea. Bom, para começar, 48 horas é um tempo muito longo para ficar em trabalho de parto. Poderia haver, então, complicações a partir daí? Bom, qualquer comentário sobre o caso específico, né, da professora Mariane é parcial da minha parte. A única coisa que eu posso comentar é a única nota oficial que foi divulgada, que é essa da universidade onde ela era docente. O que a gente consegue perceber pela nota é que ela entrou em trabalho de parto, como está devidamente escrito, no mesmo dia em que deu entrada no hospital. Então, essa história de 48 horas de parto, pela nota oficial, não conferiria. E entrou em bom estado de saúde, por algum motivo foi indicado, depois de algumas horas, a cesariana. Pelo que a gente vê ali, o procedimento correu bem, inclusive a professora pôde amamentar a sua filha e foi para o quarto, né? Então, nós vemos que ela teve um bom pós-operatório imediato e, após isso, ocorreu alguma complicação que não está bem esclarecida ali, que culminou numa internação por um quadro mais grave em UTI e 11 dias depois na morte. Se houve uma intenção de ter tido um parto extra-hospitalar, ou, enfim, um período de preparo para o parto, que a gente chama de pródromos de parto, que ainda não é a fase ativa, em sua casa por 48 horas, isso nada influenciou no fluxo de atendimento dela, que foi um fluxo de atendimento exatamente igual ao de qualquer paciente que tenha um parto hospitalar, né? Que é o correto, entrar e fazer a internação em fase ativa de trabalho de parto, que é quando a dilatação já está começando a aumentar numa aceleração maior, que foi exatamente o que aconteceu com ela. Ela entrou em fase ativa de trabalho de parto no hospital, continuou-se a tentativa por algumas horas e, por algum motivo depois, foi indicada adequadamente, me parece, a cesariana. Depois houve alguma complicação que não sabemos, né, definir exatamente. É o que eu posso dizer a partir da nota, né? Mas é uma visão parcial. Claro. Bom, falando em parcial ou imparcial, vou usar este termo, né? Aqui, bom, a gente tem uma posição, né, como jornalista imparcial. A gente também recebe informações, algumas. A gente estava conversando fora do ar, o que é mito, o que não é mito. Mas um termo me chamou a atenção aqui e a produção colocou, de guerra ideológica, né? Eu vou perguntar para a Alessandra se esse caso provocou. Seria esse termo para a gente definir como uma guerra ideológica entre defensores do parto normal, defensores da cesárea, né? O parto humanizado, ele deveria ser o mais adequado a cada situação, já que nem todas as mães têm as mesmas condições físicas de saúde. É uma disputa ideológica ou a gente também, nessa disputa, tem que levar, em primeiro caso, a opinião do médico, a opinião de quem entende do assunto? Eu acho que nunca deveria ser uma guerra ideológica quando a gente fala em saúde pública, né? Saúde da mulher, em saúde do bebê. Então, quando a gente fala em parto humanizado, a gente não fala em estar contrapondo a técnica de médico ou do enfermeiro obstetra ou de quem é apto para atender o parto. O que acontece nesse caso? Há uma mistura, às vezes, do que seria o parto humanizado em contraposição à possibilidade de ter qualquer outra assistência, tipo até uma cesariana. Então, não há uma contraposição. O que o parto humanizado pretende? Pretende o respeito à mulher e ao bebê. A melhor assistência que se possa ter, baseada em evidências científicas, baseada no respeito à autonomia feminina, baseada no respeito à vontade daquela mulher com relação ao nascimento do seu filho. Então, basicamente, o movimento de humanização tem esse objetivo, o respeito à mulher,
informações baseadas em evidências e consentimento, e autonomia da mulher através do consentimento informado. Quando eu falei nos mitos, né, eu nasci de cesariana, então eu estava contando aqui para as meninas, especialmente até para a doutora, porque o relato, as desculpas, enfim, não digo as desculpas, desculpa, a palavra não é essa, mas as informações que se tinham na época, que foram passadas para minha mãe, de que eu tinha uma complicação, eu estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço e coisas do tipo. O que é mito e o que não é mito? Eu começo, por exemplo, com a pergunta: é possível dizer que a cesariana é mais ou menos perigosa para a mãe e para o bebê? Sim, é possível. Estatisticamente é possível. Se você pega 2 grupos de mulheres de gestações de baixo risco, você sabe que aquelas que vão ser submetidas à cesariana, elas têm em torno de 3 vezes mais risco de morbimortalidade, de complicações, assim como para o bebê. Ele tem em torno de 120 vezes mais risco de problemas respiratórios sendo submetido à cesariana, especialmente antes de 39 semanas, né? Porque o pulmão é o último órgão a ser maturado, né, do bebê, e a gente não existe um número estanque que diga, ok, este bebê está pronto para nascer. Então, a gente aumenta, sim, a morbidade e morbimortalidade da mãe e do bebê, optando pela cesariana. Em alguns casos, a cesariana é necessária, né? As indicações absolutas, que são aquelas que não se pode negar, são pouquíssimas, na verdade, né? Dou alguns exemplos. Placenta prévia, que é quando a placenta obstrui a saída do útero, né? Outro exemplo, um prolapso de cordão, quando o cordão ele vem antes das partes fetais no canal vaginal. Isso tem risco de morte iminente, né? Então a gente precisa operar realmente. Um descolamento de placenta ou um feto que está na posição transversa. Essas são indicações assim que a gente sabe que não tem discussão. Tá? Sim. Agora, todas as outras vai depender, né, da clínica da mulher, de disfunções. O que é importante a gente salientar é que a grande maioria das mulheres vai passar pelo processo de nascimento, assim como os fetos, né, vão passar pelo processo de nascimento totalmente sem necessidade de nenhuma intervenção ou procedimento médico. Só uma observação do bem-estar da mãe e do bebê. A grande maioria não precisa de intervenções, né? Então, é isso que a gente tem que salientar. A cesariana, ela é tecnicamente muito desenvolvida. Atualmente, a gente é um procedimento rotineiro para o médico, é acostumado a fazer. Mas ela, estatisticamente, aumenta, assim, os riscos da mãe e do bebê. Então, por exemplo, assim, alguns mitos que a gente estava questionando, por exemplo, gestação de uma mulher mais, digamos assim, mais velha, né, mais próximo à menopausa, próximo aos 40 anos, ou a partir dos 40 anos. Isso é mito? Como indicação de cesariana, sim. O cordão enrolado? Não, o cordão enrolado, como você estava citando, isso, né? No meu caso. No teu caso, talvez, se a tua mãe entrou em trabalho de parto, e teve alguma monitorização da frequência cardíaca do bebê que estava alterada, aí é uma indicação real, porque você tem uma situação que você não sabe se o bebê está bem ou não, mas não foi por causa da circular. Né? Aquela circular de cordão que é vista na ecografia antes da mulher entrar em trabalho de parto, aquela circular não deve ser uma indicação de cesariana. Bom, agora eu pergunto para a Alessandra, pode de repente nos ajudar. Por que o Brasil é o campeão na realização deste procedimento, é o campeão mundial de cesariana? Existe uma indústria a respeito disso? Eu sei que é meio temerário a gente falar isso, fazer uma acusação, mas que nós somos os líderes, isso é fato. Sim, nós somos os líderes de cesariana mundial. O que acontece? Com essa evolução que a Paula estava dizendo da cirurgia cesariana e com a facilidade de se fazer esse procedimento e com uma academia obstétrica que aprende a ser cirurgiã, acaba por ser mais fácil fazer uma cirurgia do que aguardar todo o transcurso de um trabalho de parto, que, na verdade, pode demorar muito mais tempo do que uma cirurgia que é mais rápida e há um controle maior do profissional médico nessa cirurgia do que no transcurso do trabalho de parto, que ele vai ter que, de preferência, que é o que o movimento de humanização pretende, de preferência aguardar, sem intervir, todo o corpo daquela mulher fisiologicamente abrir e o neném nascer e fazer. E cada mulher tem um tempo. Cada mulher tem uma maneira de proceder, cada mulher tem uma maneira de reagir àquele trabalho de parto. Então, isso
torna menos controlável a situação do trabalho de parto e do parto. Sim, a doutora concorda? Eu acho que é importante a gente salientar que tem outros aspectos além da questão dos profissionais de atendimento de saúde, né? A gente tem um sistema de organização de assistência obstétrica que precisa ser reformulado, né? Os hospitais muitas vezes estão sucateados, sem instrumental necessário, né? A gente tem... Então, às vezes, a estrutura não facilita, a remuneração não é adequada, especialmente no atendimento suplementar, e o modelo obstétrico também precisa ser reformulado. A gente cada vez mais tem visto que trabalhar em equipes multidisciplinares é mais benéfico. E equipes, inclusive, de obstetras, mais de um obstetras. Por exemplo, falando da saúde suplementar, que a gente tem um grande problema, um índice de mais de 80% de cesarianas, a gente está vendo que estão tentando várias outras alternativas, como uma equipe obstétrica, por exemplo, com mais obstetras para um X de pacientes, funciona muito melhor, porque eventualmente você tem que fazer uma indução de trabalho de parto que pode durar até 3 dias. É impossível um médico atender uma paciente por 3 dias, né? Então tem uma questão estrutural e de remuneração e de sucateamento do sistema público de saúde que a gente tem que olhar também, né? Sem dúvida. Não unicamente a equipe de assistência médica diretamente. Tem também problemas estruturais. Tudo isso está sendo reavaliado, né? Então, estamos criando estratégias de modificar isso. Eu posso falar da experiência do Conceição, Por certo? favor. A gente está, desde 2011, nessa lógica do Rede Cegonha, de implementar uma equipe multidisciplinar, trazendo novamente a enfermeira obstetra para assistência do parto também, juntamente com o médico, com o pediatra, com o anestesista, com as técnicas de enfermagem. A gente tem tido uma experiência muito positiva, com melhoras significativas nos nossos indicadores. Por exemplo, uma das características do atendimento da enfermeira obstétrica é o uso de analgesia não farmacológica, tá? Que são aqueles métodos de deixar a mulher ter uma deambulação livre, de usar água quente como analgésico, massagem, bola. Desde o momento que começaram a implementar isso no nosso serviço, a gente conseguiu reduzir a demanda de analgesia farmacológica, que é aquela injeção, né, realizada na coluna, de 52% para 24%. Então, uma redução muito significativa. Assim como a taxa de episiotomias, que são aquele corte, que é aquele corte realizado no períneo, que antigamente se acreditava que preveniriam lacerações mais graves, né? Hoje em dia, com várias revisões grandes feitas, a gente já sabe que não é bem assim. E essa taxa também vem reduzindo no nosso serviço. Em 2012, estava em torno de 50% dos partos. Atualmente, a gente tem mais de 80% dos partos sem realização de episiotomia e sem aumento das lacerações graves. Então, um resultado muito bom, com aumento também de períneos íntegros, que a gente chama, que são aqueles que ocorrem de trabalho de parto normal e não tem nenhum problema maior. Bom, Então, eu estou entendendo, por exemplo, né, vamos pegar esse exemplo da equipe, né? Achei isso interessante. Não deixa de ser uma parceria entre a mãe e o médico, né? A mãe passando as informações, o que sente, o que está acontecendo, o médico observando. Bom, como a doutora bem lembrou, o governo federal tem incentivado, a Organização Mundial de Saúde também, né? A pergunta seria, de quem deve partir essa intenção? É só do médico, que é, digamos assim, o responsável? O que a Alessandra pensa? Deve ser dividida essa intenção? A mãe deve ter a consciência desse incentivo, de todos esses benefícios que o parto deve trazer e conversar com o médico também? Como é que funciona na cabeça de vocês lá na ONG? Na verdade, tem a ver com esse sistema de saúde que se pretende. Sim. Um sistema multidisciplinar em que haja uma parceria entre os profissionais que têm capacitação para assistir e que acontece desde o pré-natal. Essa informação das mulheres tem direito de ser informadas baseado em evidências científicas. O que são informações baseadas em evidências científicas? Que no momento, desde o pré-natal, elas sejam informadas o que está acontecendo no corpo delas, o que vai acontecer durante o trabalho de parto, o que vai acontecer no parto e no pós-parto. Porque quanto mais informações a gente tem, isso em qualquer área, isso nós estamos aqui falando de parto, mas em qualquer situação que a gente vai para um lugar desconhecido, uma situação desconhecida, sempre a gente fica mais tenso. E tudo isso é muito mais complicado de acontecer. Agora, se houver informações baseadas em evidências científicas, informações em que a gente pode confiar, que tenha estudos, que tenha base,
as mulheres vão ter mais condições de optar sobre o que elas querem. Então, os profissionais de saúde que estiverem assistindo as mulheres durante o pré-natal já têm que ir informando, vai acontecer isso, o teu corpo está acontecendo isso com o teu corpo, e a partir dessas informações podemos estabelecer um plano de parto. O que é um plano de parto? É como que eu quero que aconteça o meu parto. Que tipo de intervenção que eu quero ou que tipo de intervenção que eu não quero. E é assim que se consegue o consentimento informado. É assim que se produz autonomia feminina. A partir de informações robustas, informações que se pode confiar e não em mitos. Sim. Que muitas vezes é o que acontece. O médico se coloca, o médico, a médica, então o profissional que está ali, se coloca numa postura de sabedor de toda a informação, de quem tem dita o que a outra pessoa tem que obedecer, ao invés de fazer uma parceria, de informar quais são as situações do que vai acontecer com ela, para que os dois tomem uma decisão conjunta. Isso tem que ser a partir do pré-natal. Por isso que esse sistema de saúde não adianta também chegar lá no Hospital Conceição, a pessoa sem nenhuma informação e jogar para ela toda a responsabilidade. Agora tu pode decidir se tu quer ou não uma analgesia, agora tu pode decidir se tu quer ou não caminhar, se tu quer ou não... Mas eu não ensino sobre isso. Se tu quer ficar de pé, se tu quer ficar sentada, tu tem opções. Sim. Só que até então não tinha nenhuma opção. As pessoas conhecem aquele momento, tu chega lá, deita, e alguém faz tudo por ti. Sim. Essa deslegitimação até do corpo feminino que se vai fazendo é o contrário que a gente pretende. É uma pergunta difícil que eu vou fazer, mas eu quero a opinião de cada uma dentro da sua perspectiva, né? É diferente SUS e plano de saúde? Tem diferença entre os dois na hora de se fazer um parto? A gente tem alguns dados que mostram uma diferença. Mas, claro, dentro da percepção de quem está, né, na profissão e de quem estuda o caso a fundo, o que vocês pensam a respeito? Se há uma diferença, se o plano de saúde estimula alguma coisa, se o SUS estimula outra? Bom, a minha experiência é mais com o serviço público de saúde, né? Mas um aspecto bem importante da assistência suplementar é realmente a remuneração médica, que está muito defasada, como eu te falei, 3 dias de trabalho com um pagamento totalmente que não compensa 2 consultas médicas num dia. Então, isso teria que ser revisado, né? Mas a gente tem muita diferença de taxa de cesariana, né? Explicar a epidemia de cesariana no Brasil é uma resposta muito complexa. Sim. Eu não poderia culpar, não, é o médico. Eu acho que tem toda uma cultura de educação, desde a faculdade de medicina, que está talvez falhando em preparar o médico para enxergar aquele aspecto fisiológico, porque é diferente do manejo de uma doença, né, de uma patologia, mas a gente acaba aprendendo naquele mesmo mecanismo ali de doença. Então, acho que existe algum aspecto de formação, né? Acho que existe o aspecto da remuneração, como eu coloquei. Acho que existe o aspecto institucional, como ela estava falando em relação ao pré-natal, que a paciente chega direto no centro de parto e não sabe nada, não foi preparada no pré-natal. Acontece que eu estou lá como médica no pré-natal e a minha agenda é feita a cada 20 minutos para os pacientes no SUS. 20 minutos é um tempo insuficiente para mim conseguir fazer um processo de educação. Então, a gente tem que repensar isso, né? Especialmente com grupos de gestantes. Acho que é um caminho interessante, visto que o atendimento técnico do médico durante 20 minutos, que é só o que dá para fazer, ou seja, o sistema pressiona o médico a fazer uma assistência puramente técnica. Também tem esse aspecto, né? Então, a gente precisa repensar essas coisas. O parto ele não é só um evento médico técnico, mas a gente aprende assim. Então, hoje em dia, a gente está no momento de entender que é um aspecto biopsicossocial, integrativo, espiritual. As pessoas têm religião, às vezes, né, tem todas essas singularidades. Então, assim, eu não tenho resposta para a epidemia de cesarianas no Brasil, mas a gente tem que pensar que é um problema multifatorial, né, e que tem muito de sistema de saúde, de condições de remuneração, essas coisas. Perfeito. Isso que a Paula está falando de psicossocial é exatamente o que é o humanizar. O que se pretende com o movimento de humanização é exatamente isso. Trazer para dentro de uma situação técnica
as pessoas que estão envolvidas naquele momento, naquele procedimento e naquele tempo todo, porque o parto vem de toda a gestação. Então, há uma diferença, sim, primeiro porque eu vejo uma diferença, porque no particular, o plano de saúde, há uma relação médico-paciente muito forte, de vinculação, muitas vezes, com o ginecologista, com a ginecologista que tu tem, independente de estar grávida ou não, tu segue com aquele mesmo profissional. Já no Sistema Único de Saúde, não existe essa vinculação próxima do profissional. Em tese, o Sistema Único de Saúde brasileiro, apesar das falhas estruturais, tem uma intenção muito boa dessa multidisciplinariedade no atendimento e de um pré-natal que possa fazer uma união entre o momento da gestação e o parto. O sistema, como ele está descrito no papel, me parece ser o mais próximo do que seria o adequado, inclusive para o sistema suplementar. Inclusive, a gente já está vendo algumas experiências, tem aquela experiência da Unimed de Jabuticabal, que ele está fazendo esse tipo de atendimento. É multidisciplinar, sim, com um sistema de plantão, e que possibilita que as pessoas que vão ser atendidas lá conheçam todos os profissionais que estão lá, inclusive com assistência de enfermeiros obstetras e de médicos, e quando chegam lá, podem ser atendidas por qualquer um dos plantonistas. Então, tu já tem uma vinculação, que é o que as pessoas gostam de ter, porque existe uma sensação de segurança quando tu tem uma vinculação, claro, com alguém, e esse momento é um momento de acolhimento, então é importante que a mulher seja acolhida nesse momento, e, ao mesmo tempo, as pessoas não precisam ficar tantas horas com uma remuneração mais baixa. Então, é um sistema que tem que ser revisto com certeza. Acho que agora ficou bem claro para quem está em casa o que é humanizar o parto, né? Quero agradecer a disponibilidade das duas, quero agradecer a disponibilidade da doutora Paula Irigoyen de Freitas, médica obstetra, e também da Alessandra Kraus, que representa a ONG Parto do Princípio. Muito bem, meninas, sejam sempre bem-vindas e bons partos para todos, para que a gente possa, né, continuar aumentando a nossa população com muita saúde e muita felicidade para as mamães.